A gente está começando, obviamente, esse projeto, mas algumas constatações já fizemos, algumas conclusões já chegamos, e uma delas, o YouTube é um projeto em constante renovação, aprimoramento, e em contato aí com meus filhos, o Lucas e o Marcelo, meus dois editores, já percebemos que há uma necessidade de aumentar cada vez mais a interatividade com você. Então vem aí novos produtos em que nós vamos ficar cada vez mais próximos de você, vamos trocar ideias, vamos receber sugestões, estaremos abertos a tudo aquilo que passa pela sua cabeça. Nós queremos fazer um trabalho cada vez mais próximo de você. O jornalismo me ensinou isso, é preciso estar cada vez mais próximo do consumidor e é isso que nós vamos colocar em prática nos próximos dias. Aguardem. Alô pessoal, direto ao ponto aqui, quem é o, entre aspas, psicólogo do Jean-Pierre? Quem é que está fazendo a cabeça do jogador desde a chegada da nova comissão técnica do Grêmio na semana passada? Eu pensei que fosse o próprio Felipão. Felipão deu aquela entrevista sábado passado, depois do Grenal, mostrando-se empolgado com o Jean-Pierre, dizendo que é um jogador de alta qualidade técnica, que faria tudo para que ele conseguisse executar dentro de campo, conseguisse colocar para fora todo o seu brilhantismo. Felipão até disse, o torcedor pode confiar que eu vou fazer isso. Eu achei, bom, o cara é o Felipão, que o Jean-Pierre foi um jogador diferente no jogo do meio da semana contra a LDU lá em Quito. Felipão conversou com o cara, resolveu tudo. Aí descobriu o seguinte, houve duas conversas. A primeira, quando o Felipão chegou, ele teve aquela conversa normal da apresentação, falando com todos os jogadores. Ali não se tratou especificamente do caso Jean-Pierre, uma conversa para todo o grupo. Mas depois houve uma conversa reservada do Jean-Pierre, sabe com quem? Com o Paulo Turra, auxiliar técnico do Felipão. Esse é o cara encarregado de ter conversas reservadas com o jogador e a expressão que está se utilizando internamente para saber o que se passa na cabeça do Jean-Pierre. A conversa aconteceu na semana passada e não foi a primeira. Os dois têm trocado muitas ideias e o Jean-Pierre está se abrindo. Tanto que o Jean-Pierre, depois do jogo contra a LDU, em que ele teve aquela jogada sensacional, buscando uma bola lá, quase na linha de fundo, linha lateral, cruzamento da linha de fundo com a lateral, depois daquela participação muito boa no jogo, no dia seguinte, o Jean-Pierre disse, olha, eu já estou me sentindo muito mais leve e estou muito mais confiante. E essa questão da confiança foi observada por uma pessoa que é muito íntima dele, que disse, olha, a confiança é tanta que ele até começou a fazer cobranças a alguns jogadores mais veteranos do que ele, Alisson e o próprio Diego Souza. Voltou toda aquela confiança, a personalidade que todos sabiam que o Jean-Pierre tinha, mas que estava um pouco escondida nos últimos jogos. Essas coisas começaram a aflorar depois da conversa dele com o Paulo Turra. Claro, gente, eu sei, estamos tratando aqui apenas de um jogo. É preciso ver uma sequência de jogos, saber se o Jean-Pierre efetivamente vai conseguir repetir. Se não aquela atuação assim boa do ponto de vista técnico, mas aquela atuação de envolvimento, de aplicação que ele esteve lá em Quito. Mas, para uma conversa apenas, depois de uma conversa apenas, resultado de apenas um diálogo, já se viu que a coisa acabou frutificando. Tem uma outra situação aí, que está deixando o Jean-Pierre muito empolgado e é para o jogo contra o Fluminense nesse sábado. Ele costuma ter boas atuações contra o Fluminense. Essa pessoa com quem eu conversei, que é das relações do Jean-Pierre, diz que ele passou as últimas horas lembrando de duas partidas contra o Fluminense. Uma o ano passado, um jogo realizado no Maracanã, vitória do Grêmio, um sábado à noite, se não estou equivocado, por 1-0, em que ele começa a jogada que resultou no gol, uma jogada iniciada no meio de campo com um passe longo que ele faz, depois a bola passa pelo Churin até chegar ao PP. Ali teve uma participação no gol Jean-Pierre e também teve uma atuação destacada. E em 2019, numa incrível vitória de 5-4 do Fluminense contra o Grêmio, dentro da arena, o Grêmio perdeu o jogo, é claro, mas o Jean-Pierre teve uma boa atuação e até marcou um gol. Essas coisas fazem com que o Jean-Pierre pareça muito confiante para o jogo do próximo sábado, e ele até lembrou, não por acaso, o técnico Roger Machado quis levá-lo para o Fluminense no começo desse ano. Também fruto dessas conversas aí com o Paulo Turra, o Jean-Pierre acabou dizendo uma coisa, acabou dizendo o seguinte, eu me acostumei a ser um jogador pouco cobrado, eu não me acostumei a ser um jogador cobrado e eu estranhei que as cobranças passassem a ser feitas de maneira muito forte nos últimos tempos. Ele lembrou que, de repente, até cobranças exageradas,
a partir do fato de que ele ficou muito tempo fora por lesão, e quando o jogador volta de lesão leva muito tempo a se recuperar, ele acha que não houve uma paciência, uma tolerância com ele. Mas, de todo modo, ele diz que agora está mais preparado para receber as críticas. Ele, por ser uma joia do Grêmio, aqueles caras que são insensados desde que a carreira começa, ele não estava habituado a viver uma situação oposta à situação da crítica, e ele se abalou muito com isso e diz que agora começa a entender melhor como é que funcionam as coisas. Lembrou também um elogio que foi feito pelo seu pique, foram uma corrida que ele deu. Estou recuperando aqui uma situação que falei agora há pouco, na origem do gol do Grêmio. Ele deu um pique que foi feito um cálculo, GPS, os jogadores sempre colocam um GPS no braço, foram 36 km por hora a velocidade que ele colocou naquele lance para recuperar a bola que já estava quase saindo de campo. Foi o jogador com o maior sprint do Grêmio e também da própria rodada inteira da Copa Sul-Americana. Queria contar para vocês essas curiosidades aí, saber que, de fato, o Filipão, a equipe do Filipão está empenhada em recuperar o Jean-Pierre, tecnicamente e animicamente também, mentalmente também, e o cara encarregado dessa função se chama Paulo Turra, auxiliar técnico do Filipão. Dê seu like, ative as notificações, se inscreva aqui no canal, é sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima!